Pessoal, eu sou o Farley, professor da Oficina do Estudante. Estou aqui para mais uma dica para vocês. Vou trabalhar hoje com queda livre, escala de Galileu. Então a gente vai assumir o seguinte, que um corpo vai ser solto, um movimento vertical, o corpo vai ser solto, então a velocidade inicial é zero. E a gente vai desconsiderar toda a resistência do ar, tá? E quem vai puxar o corpo é a Terra, com a aceleração da gravidade. Se essa aceleração é constante, eu posso concluir que o movimento é um move. Então a gente vai utilizar as equações de move. A primeira equação é a função horária da velocidade, a segunda é o Torricelli e a terceira é a função horária do espaço, que é o famoso sorvetão, que é o que a gente vai usar mais aqui hoje. Vamos pensar no que Galileu pensou. Ele pensou o seguinte: se eu tiver uma torneirinha gotejando em intervalo de tempos iguais, detalhe, intervalo de tempos iguais. O que é intervalo de tempos iguais? De 1 em 1 segundo, de 2 em 2 segundos, de 3 em 3 segundos, de meio em meio em segundo e assim por diante. Eu posso ter uma relaçãozinha que me ajuda a resolver exercícios de monte, né? Então o que ele pensou? Ele pensou o seguinte: vamos pensar que essa torneira está gotejando. Essa aqui é a primeira gota. Quando a primeira gota está aqui, a segunda está aqui. Quando a primeira está aqui, a segunda está aqui, a terceira está aqui. Quando a primeira está aqui, a segunda está aqui, a terceira está aqui, a quarta está aqui e assim por diante. Repara que no primeiro tempo, a torneira andou esse pedaço, a gota andou esse pedaço. No segundo tempo, a gota andou esse pedaço. No terceiro tempo, a gota andou esse pedaço. E você percebe que ela sempre anda mais do que ela andou no tempo anterior, embora seja o mesmo tempo. Por quê? Porque é um movimento uniformemente variado, é um movimento que tem aceleração, é um movimento que cada tempo que passa a partícula está mais rápida, então ela sempre anda mais do que ela andou no tempo anterior. Então vamos fazer uma relaçãozinha aqui, ó. Vou sistematizar isso aqui. Então eu vou usar essa equação que é a de sorvetão, tá? E a gente está considerando que a velocidade inicial é zero, que é da livre, como eu já disse ali na frente. Então a velocidade inicial é zero e a aceleração é a aceleração da gravidade, que é o g. Então a formulinha para queda livre ficou ΔS igual a gt ao quadrado sobre 2. Eu vou chamar os meus intervalos de tempo, lembra, de 1 em 1 segundo, de 2 em 2 segundos e assim por diante, de t grande, para não confundir com o tzinho pequeno. Então cada pedacinho, a partícula, isso aqui ela andou num tempo t, aqui num tempo t, aqui num tempo t grande. Então no primeiro pedacinho vai ficar gt quadrado sobre 2. No segundo pedaço, aqui vai ser 2t, t e t. Vai ficar g 2t ao quadrado sobre 2. 2 ao quadrado é 4, deixei o 4 na frente, ficou 4 gt ao quadrado sobre 2. Nesse pedacinho foi t mais t mais t, 3t. Então ficou g 3t ao quadrado sobre 2, 3 ao quadrado é 9, 9 gt quadrado sobre 2. E nesse pedaço grande vai ser t mais t mais t mais t, 4t. G 4t ao quadrado sobre 2 fica 16 gt quadrado sobre 2. E eu concluo quanto que é cada pedaço. Para facilitar, em vez de colocar esses pedaços aqui, eu vou chamar isso aqui de d. Se esse pedaço é d, fazendo a comparação, ó, isso é d, isso vai ser 4d. Esse é 9d. E esse é 16d. Então vamos colocar ali para ver como é que vai ficar. Então ficou d, 4d, 9d e 16d. Olha que bonito isso aqui. Nesse primeiro t, a partícula andou d. Nesse segundo t, quanto que a partícula andou? 4 menos 1, pô. 3d. Nesse terceiro tempo aqui, ó, quanto que ela andou? 9 menos 4, 5d. E nesse último tempo ela andou 16 menos 9, que dá 7d. Se eu continuasse a minha proporção, seria 9d, 11d e assim por diante. Então ele descobriu que em cada intervalo de tempo t, a partícula anda números proporcionais aos números ímpares, né? 1, 3, 5, 7, 9. Isso vai ajudar muito a gente a resolver exercício. Vamos dar uma olhadinha no exemplo. Então vamos lá, pessoal, esse é o exemplo, ó. Imagine que tem um garotinho, um homem, em um andar qualquer, e um amigo dele joga uma pedra no topo do edifício. E ele percebe que o tempo que a pedra demora para chegar até o andar dele é o mesmo tempo que a pedra demora para chegar até o chão. Então, pelo método convencional, como você faria?
usaria a equação do sorvetão. ΔS é V0t mais AT² sobre 2. Como nós já vimos, a aceleração é o g e o V0 vale 0. E eu utilizaria o seguinte, sabendo que o prédio tem 32 andares no total, tá? O prédio tem 32 andares, eu vou usar para os 32 andares. 32 andares é G2T. Por que 2T? Porque ele gastou T e T. Lembra que era o mesmo tempo? O tempo que a pedra demorou para chegar até o andar do rapaz é o tempo que a pedra demorou para chegar até o chão. Então, resolvendo essa continha, vai ficar 2² é 4. Passei o 2 multiplicando, ficou 64 é G4T². Passo 4 dividindo 64, deu GT² igual a 16. E eu, utilizando agora para o primeiro pedaço. Qual o primeiro pedaço? Se eu chamar esse pedaço de x, como que eu acho x? X vai ser GT² sobre 2, só que o GT² vale 16. Então o x vai ser 16 sobre 2, que é 8 andares. Então qual que é o andar que o homem mora, que o rapaz mora? O andar a gente conta de baixo para cima, né? Então se aqui eu tenho 32 andares, se aqui é 8, ele mora no 32 menos 8, ele mora no 24º andar, ok? Agora, olha que baba da maneira como eu ensinei agora há pouco, com a escala de Galileu. Dá uma olhadinha nesse outro prédio aqui, ó. Mesmo esqueminha. Aqui são os 32 andares. E como nós sabemos que a pedra andou um tempo t aqui e o mesmo tempo t aqui, usando a escala de Galileu, a pedra andou d aqui e aqui ela andou 3D. Então a pedra andou 4 distâncias. 4 distâncias é igual a 32 andares. Eu concluo que a distância é 32 dividido por 4, que é 8. Se o rapaz mora no 3D, ele mora no 3 vezes 8, ele mora no 24º andar. Então repara que usando a escala de Galileu num exercício desse, que aparentemente parece que falta dados, porque ele não deu nem o G e nem o T, fica muito mais simples usando esse método. Espero ter ajudado. Bom vestibular. Até mais.